Olá, seja bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nesta aula, nós iremos começar a desenvolver a aplicação do jogo em si, certo? Então, a gente vai fazer um personagem animado, precisamos também já adicionar alguns recursos relacionados à jogatina, né? Então, a gente vai ver exatamente hoje algumas funcionalidades básicas do nosso sistema, certo? Para o nosso jogo. Bom, eu vou ter que fazer uma cena totalmente do zero aqui, e ela vai ser diferente das telas que a gente está convencionalmente trabalhando, que basicamente a gente trabalhou com a parte de cadastro, né? E também na representação do sistema, nós fizemos exatamente. ah, por que não está fazendo isso? Acho que tá carregando aqui algumas coisas. Bom, aí a gente fez exatamente algumas funcionalidades básicas, somente telas de cadastro. Você consegue, ao executar, né, por exemplo, você percebe quando executa a aplicação, ele fica estático. Nesse caso, você consegue perceber que não tem muita movimentação na tela, até porque o interesse é esse mesmo, certo? Percebemos também que é possível fazer não somente essas telas, que é, obviamente, o foco principal seria justamente a jogabilidade, né? Fazer com que o jogo em si crie vida, né? Com base no que foi planejado. Então, nós iremos fazer agora uma cena totalmente simples nesse caso. A gente vai adicionar alguns recursos, a gente vai trazer também alguns recursos da física também presentes no jogo. Então, vamos começar a fazer isso, certo? Então, eu vou aproveitar essa cena e também adicionar ela, salvar ela de outro formato. Eu vou criar o level 1, certo? Então, eu vou vir aqui em Scenes e vou chamar essa primeira cena de level 1. O que vai ter nesse level 1? Vai ter exatamente os aspectos do jogo, né, do jogo em si. Eu vou eliminar na hierarquia algumas coisas. Vai ter o Canva, propriamente dito, tudo vai estar dentro desse Canva, mas ele vai ter um cenário que vai cobrir coisas fora do Canva, né, que a gente vai tentar montar esse cenário. Então, eu vou eliminar aqui todas as informações que nós tínhamos da tela anterior e vamos começar uma tela totalmente do zero. Primeiramente, a gente vai criar exatamente um background aqui, deixar o background do jogo para apresentar para os usuários, nesse caso. Então, o que nós iremos precisar ter aqui nesse caso? Nós precisamos desse fundo, né, desse plano de fundo, e para isso eu vou precisar, obviamente, importar o nosso plano de fundo com base no que foi, deixa eu pegar aqui na área de trabalho, as minhas pastas de decoração. Eu tenho o background do mar, nesse caso, né? Então, eu vou colocar primeiramente o céu, que vai ter exatamente esse termo aqui chamado sky. Então, eu vou aqui em projeto, vou vir aqui também em imagem e adicionar um outro background. Não esse background aqui, mas sim um background que ele vai montando exatamente todo o cenário em si. Eu vou deixar o background com base nesse aqui que eu tenho exatamente. Vou importar aqui esse objeto e vou trazer esse elemento para cá. Então, esse elemento aqui, ele vai cobrir toda a tela. Então, perceba que o Canva, essa imagem que está aqui, esse retângulo, é o Canva em si, né, por exemplo, que vai ser apresentado no jogo. Mas você vai perceber que eu vou montar um cenário bem grande aqui, que vai consistir, basicamente, dos elementos que nós estávamos trabalhando, nesse caso aqui do cenário, certo? Então, ele vai cobrir toda essa parte. Observe que aqui é como se tivesse um plano, eu estivesse visando exatamente um céu apenas, né, nesse caso. Mas vocês vão ver que vai ter aqui outras características importantes. Bom, o que eu vou fazer a partir de agora seria já montar exatamente alguns aspectos do cenário. Então, eu vou importar algumas coisas importantes lá no nosso projeto. Por exemplo, uma caverna, que tem exatamente dentro do jogo, certo? Então, eu vou trazer essa caverna para cá e a gente vai começar a trabalhar com ele, certo? Então, a gente vai montar aqui alguns aspectos do cenário. Obviamente, tem que ficar sempre adicionando ele e colocando dentro do Canva, certo? Então, vou adicionar aqui. Perceba que na hierarquia, a caverna, tem que observar também como é que tá os elementos aqui. Eu vou colocar esse aqui com -1 e
esse aqui como sendo 0. Nesse caso, a caverna vai ficar à frente do sky, né? Então, no caso, o sky, o céu vai ficar 0, tem a caverna que vai ficar na posição -1. Então, perceba que eu já vou começar a montar aqui o cenário, certo? Então, seria, não, todo o cenário ele é montado, né, com base no conjunto de objetos. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa caverna numa posição. Eu não sei por que desapareceu para mim aqui tinha aqueles quadrados, né? Não sei por que desapareceu aqui. Acho que eu mexi em alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu mexi aqui em alguma coisa porque fica melhor de você trabalhar com os elementos, né, das grades. Ele desapareceu aqui. Deixa eu ver onde que foi que eu coloquei. Não, não é aqui. Eu fiz, em algum momento, eu mexi, eu acho que foi mostrar algum aspecto aqui do jogo, e acabei mexendo nesse aspecto da grade. Não, não é esse aqui não. Mas enfim, fica mais fácil de montar com aquela grade que tem aqui atrás. Bom, olha só. Perceba como é que vai ficar apresentando. Então, eu vou colocar aqui uma caverna. Então, eu vou usar esses elementos aqui, olha só, de ajustar, né, por exemplo. Então, eu vou montando os objetos dentro da cena. Então, eu posso criar uma cópia. Aí você precisa fazer todo um escopo. Como é que eu fiz essa fase desse jogo na minha época, quando eu estava desenvolvendo? Eu desenhei no papel mesmo, peguei várias folhas de ofício e como fosse montando como se fosse um mapa do Mario Bros. Por exemplo, aqueles mapas que tem exatamente da cidade e para mostrar exatamente todo o cenário em si. Então a gente faz exatamente um planejamento inicial e você consegue perceber que é possível, por exemplo, você atribuir, por exemplo, o aspecto de vários objetos na cena. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma caverna em cima da outra, né? Por exemplo, aqui vou conseguindo montar esse cenário. Eu vou colocar em 3 níveis. Por exemplo, aqui vai estar essa caverna, eu vou colocar outra caverna aqui abaixo dela e vou colocar ela aqui nesse caso. Então, perceba que vai ser 3 cavernas, uma em cima da outra. E eu vou explorando isso no meu cenário. Então, eu vou ampliando também isso aqui, até chegar num aspecto que eu quero, certo? Então, coloquei exatamente essas 2 cavernas, vou colocar um outro tipo de rocha aqui que eu tenho dentro do meu projeto, que é exatamente essa rocha aqui, olha só, com esse efeito. Aí essa rocha, vou colocar dentro do Canva também. E tem a opção também, obviamente, de você mudar o aspecto do tamanho dela. Aqui eu vou deixar ele no tamanho 900, na posição 900, ou talvez uma posição aqui considerável que a gente quer. Você pode também ter esse aspecto de você espelhar a imagem, eu vou deixar ela assim, certo? Como se fosse um precipício aqui. Aí você vai usando a imaginação, certo? Então, eu vou montando o meu cenário a partir com esses elementos. Então, eu percebo que já tenho aqui essa visão, né, por enquanto. E vou também adicionar ela aqui do outro lado, só para a gente ter uma noção. Por exemplo, se eu fosse montar, por exemplo, um cenário, por exemplo, assim. Então, não precisa necessariamente criar um cenário por completo. Você vai montando ele com base nas estruturas que você tem. Por exemplo, tem exatamente uma caverna aqui. Eu posso trabalhar com, por exemplo, um plano de fundo aqui também no chão. Eu vou trazer ele aqui agora. Deixa eu ver qual é que eu tenho aqui. Tem a areia do mar, por exemplo, olha só, tem isso aqui. Aí, obviamente, eu vou montar e colocar numa posição considerável. Você pode dar um zoom, né? Olha só, observar mais com mais detalhes. Então, eu vou colocar aquele no fundo, aqui atrás do plano. Então, perceba que essas rochas, eu vou deixar o céu aqui com o plano inicial como sendo 0, e todos esses elementos que eu coloquei aqui com o fundo -2.
certo? E o bit, que no caso a areia, vai ficar com um fundo -1, que vai ficar no fundo, atrás, nesse aspecto, né, que tivesse no fundo mesmo. Obviamente exposto para nossa jogatina. Bom, e aí eu vou trazer também outra pedra, aqui nesse caso que eu fiz, outro, deixa eu ver qual é, esse aqui. Que é exatamente só para a gente cobrir esse quadrado, esse retângulo, dar aspecto como se estivesse atrás dele, né, por exemplo. Como fosse a ponta da nossa caverna, para cobrir exatamente essa areia. Essa terra, né, nesse caso. Sei lá, a terra da praia, né, nesse caso, que tem geralmente no fundo do mar. Então, trazer esses elementos para cá também, olha só. E lá embaixo eu também posso ter, é que eu não trouxe, não tenho aqui, mas deixa eu ver se onde é que eu acho, eu coloco ele. Eu tenho, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso aproveitar a mesma estrutura da terra, olha só, como é interessante isso. Aqui tem esse beach, né, que eu coloquei, como fosse da praia. Aí eu vou aproveitar esse mesmo aqui, ele vai ficar com um tamanho grande, aqui, não tem problema. Só que nesse caso eu vou dar um efeito como se fosse um mantro, por exemplo, que acontece no fundo. Então tudo isso aí é com base em quê? Você observa o cenário, né? Você você pode assistir vídeos sobre isso, como é que é exatamente as características do mundo real e faz a modelagem. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou deixar com esse tamanho maior aqui e vou pintar ele, né? Colocar com outra cor. Por exemplo, talvez cinza, acho que era um cinza que eu tinha no meu projeto. Deixa eu ver aqui. Aí você vai encontrando, tentando encontrar, acho que tem uma cor, né? Aqui, acho que é esse. Vou deixar ele como se fosse. Eu queria que deixasse ele mais cinza. Aí eu não sei como é que ficaria aqui. Aí você vai tentando identificar ele, né, dentro do projeto. Então eu posso pensar, eu queria que desse o aspecto de cinza nesse caso aqui. Eu não sei, depois eu vejo como é que eu coloquei no meu projeto, mas deixar dessa cor aqui mesmo, certo? Não tá tão legal não, mas tá feio, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui outra cor. Era um cinza, eu não sei como é que eu fiz. Não, aqui é a opacidade. Você vai tentando encontrar uma cor, né, que ele fique exatamente no aspecto que você quer. Eu não sei ao certo como era essa cor aqui. Deixar essa cor mesmo aqui, certo? Então, aí o que vai acontecer? Eu vou importar também, fazer uma cópia desse outro, né, montando esse cenário. E aqui, eu acho que estava assim, exatamente. E esse aqui eu acho que estava abaixo. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Esse aqui, nesse caso, eu baixo um pouquinho, dando esse aspecto que é que não tá combinando, né, essa cor, mas seria uma cor cinza que combinaria com esse tom aqui. Mas aí o importante é que você precisa prestar atenção exatamente que você vai montando o cenário, né, com base no que tem dos elementos. Por exemplo, eu tenho também os elementos de decoração, que é umas plantas, por exemplo. Eu já vou começar a fazer animações aqui para vocês, olha só. Eu vou adicionar isso aqui no meu projeto, que eu tenho essa planta aqui, que eu fiz exatamente uma sequência de sprites, que são aquelas algas vivas, nesse caso, que fica se movimentando como se fosse dando um aspecto do que houvesse no fundo, certo? Então, eu tenho vários sprites aqui, aí eu vou vir aqui na imagem, para fazer uma animação simples, eu vou vir aqui na imagem que eu tenho, e aí tem no espectro, você consegue perceber que ela é uma imagem simples, que é o single, né? Então, você vai vir aqui em sprite, em single, nesse caso, vai colocar em multiply, vai vir aqui em, cadê? Sprite Editor, vai vir em Apply,
Eu não sei se está aparecendo para vocês aí, deixa eu ver se está aparecendo na gravação. Tá. Aí tem exatamente esse editor. Você pode vir aqui em Sprite Editor, nesse caso, escolher esse aqui, que é... Qual desses é? Acho que é esse aqui. Não, esse aqui não, eu acho que é o segundo. E o meu computador tá um pouco lento, eu acho, né? Vocês estão percebendo? Não, não é esse aqui não, é esse outro, Sprite Editor. Ah, é aqui, olha só. É nesse segundo campo, que tem a questão do pivô que você coloca no centro, o método, né, automático não, aqui, acho que é grind, slice, size. Slice, não é esse aqui não, é esse outro. Vai vir, não, também não. Automático, centro. Deixa eu ver aqui quando é. Peraí, só um minutinho novamente. Reverter aqui. Eu vou vir novamente na imagem. Vai vir aqui. Tava em singleton, né? Nesse caso, eu coloco em multiply. Sprite Editor. A técnica que você vai fazer é automático, dá um slice. É essa aqui. Nesse caso, já utiliza a técnica que já veio por padrão, que é automático, center, delete existência, ou seja, existe esse outro método. O que vai acontecer? Essa imagem, ela precisa estar com fundo transparente, ou seja, com esse fundo que você percebe que é um xadrez, né, nesse caso. Aí, o que acontece em sequência? As imagens, você percebe que as imagens que eu coloquei, eu fiz uma animação para que ele desse esse efeito de como se tivesse no fundo do mar. Então, com essa técnica que eu faço, deixa eu só repetir novamente para vocês, olha só. Que é exatamente, você seleciona a imagem que tem exatamente vários objetos, nesse caso, uma sequência de sprites, vai vir exatamente aqui na técnica, você seleciona ela, vai vir no Spectrum, e seleciona exatamente aqui, estava em single, e vai para o Multiply. Nesse caso, você coloca Multiply e vai em Sprite Editor. E escolhe exatamente através desse segundo pontinho aqui, nesse caso, e vem aqui em Slice. Quando faz isso, você consegue observar que a técnica que foi utilizada, que vai pegar exatamente cada quadrante desse e vai recortar ele e vai dar um apply. Ao fazer isso, ele já fez essa técnica e você percebe que antes só tinha uma imagem aqui, ele vai ter várias imagens. Você vai selecionar essas imagens que nós temos e vai jogar aqui na cena. E ele vai automaticamente abrir aqui uma animação. Então, você vai vir aqui em Assets, vai adicionar uma nova pasta, e que vai ser exatamente as animações. Então, Animation. O nome dessa animação, então vou clicar no nome da pasta, e aqui o nome dessa animação vai ser Plant 1. É a animação da planta 1. Então, vou salvar, e, obviamente, você vai perceber, deixa eu colocar ela aqui em cima, que é onde vai estar exatamente a câmera. Exatamente aqui, olha só. Quando eu executo ela vai dar um aspecto de animação. Obviamente, ela está dançando, quase dançando, né? Então, você vai ter que editar essa animação. Como é que você edita isso? Tu vai vir aqui nas animações, tem exatamente a animação que foi criada, que foi a planta, e tem exatamente o tempo, né? Deixa eu ver aqui onde é que edita. É aqui, né? Quando você clica na planta, aí vem aqui em Open, e você vai ver exatamente o tempo que você colocou para essa animação. Aqui, deixa eu ver como é que seria. Ele está em loop infinito, né? Nesse caso, ele sempre vai ficar repetindo. E deixa eu ver aqui como é que seria. Acho que ou é aqui, exatamente. Quando você dá 2 cliques na animação, e você escolhe exatamente aqui na planta, na animação da planta, ou a velocidade. Então, quando você clica exatamente que quando você entra no estado, ele está obviamente parado e vai para uma animação. Então, você pode escolher aqui exatamente a velocidade que ele está. Lá estava muito rápido. Então, se na velocidade 1 ele já estava muito rápido, imagine se eu colocasse 2 ou 3, ele ficaria muito rápido mesmo. Então, você vai ter que colocar um número abaixo de 1. Você vai colocar 0,5 provavelmente. Isso aqui seria a velocidade que você está dando.
Então, você vai perceber agora, quando você for executar, que a velocidade ele vai alterar aqui. Então, já está mais lento. Se você achar que está muito rápido ainda, você pode diminuir um pouco mais aqui, para 0,5, por exemplo, 25. Então, ele vai dar um efeito de movimentação, como aconteceria exatamente lá no fundo do mar, certo? Não está tão legal a animação, mas você pode caprichar aí no projeto de vocês. Eu foquei mais no que era mais essencial. Então, eu posso criar exatamente montando o cenário, né? Por exemplo, na hierarquia, eu adicionei essa planta, vou adicionar dentro do Canva, deixar na posição -2, e aí eu vou deixar ela na frente aqui em alguns locais, né? Por exemplo, estratégico. Por exemplo, eu posso colocar aqui. Tem outras plantas que eu coloquei na decoração, por exemplo, essa aqui, que ela é estática mesmo. Então, ela não se movimenta, não cria animação para ela. Aí você vai adicionando ela dentro no mar, né? Por exemplo, decorando o cenário. Certo? Então, obviamente, não vai, para o vídeo não ficar tão longo, por exemplo, eu não vou ficar alimentando isso, mas só para mostrar para vocês como seria exatamente a montagem do cenário. Você vai adicionando esses elementos que temos, né? Eu vou disponibilizar todos os recursos, né, dentro do jogo. Então, por exemplo, tem essa outra aqui, eu posso colocar aqui embaixo. Então, você vai montando o cenário com base nesses elementos, decorando ele. Bom, obviamente tem os aspectos da física, né? Por exemplo, aqui, essa rocha, ele tem um fundo transparente, né? Você percebe exatamente isso. Quando eu adicionasse um personagem aqui, ele iria totalmente atravessar essas paredes. Então, a gente precisa adicionar efeitos da física. Como assim, efeitos da física? Tipo, uma rocha, obviamente, quando você bate nela, você vai. Não tem como atravessar, a não ser que você tivesse o poder de atravessar uma parede. Então, você vai vir adicionar aqui um componente nesse Canva, nessa caverna 2, que é um efeito da física, que é o Physics Polygon Collider. Deixa eu pegar aqui. No caso, Physics 2D, nesse caso, né? Que é do efeito da física. Então, tem algum efeito aqui que chama-se Polígono Collider 2D. Então, você adiciona esse Polígono Collider e você vai perceber, era para aparecer aqui nesse caso, ele todo verdinho. Não sei por que não está aparecendo. A gente pegou exatamente o Kenf, adicionou o Polígono Collider, e ele deveria estar verde, isso aqui. Eu acho que eu editei algum canto que tem exatamente, aparecer exatamente os efeitos do projeto, que mostra exatamente ele, aqueles triângulos, né, também o retângulo, e também esses efeitos. Deixa eu ver aqui se eu adicionei um layout diferente. Eu vou escolher aqui um diferente, olha só, já ficou. Acho que colocar default. Pronto, olha só, já temos exatamente aqui o que a gente quer. Bom, é só agitar da forma como a gente estava, né, na hierarquia lá, o projeto aqui embaixo, mas você consegue fazer isso depois. Olha só, aqui eu tenho exatamente o que eu quero, o que eu queria exatamente desde o começo, que é baseado nesses quadradinhos, a gente consegue ter uma noção melhor, né, de montar o cenário. Por exemplo, você pode determinar aqui uma cena. Você percebe que a câmera, ele ocupa quase 4 quadrados desses, nesse caso, a metade de um, né? Então, você pode montar esse cenário permitindo que eu tenha exatamente ele dentro do escopo permitido, né, que você quer. Por exemplo, eu posso arrastar esses objetos mais para baixo, né? Por exemplo, deixa eu só pegar aqui a situação. Olha só, eu vou selecionar através desse botão, esse e esse, trazer mais para baixo. Por exemplo, queria deixar exatamente aqui. Você pode também mover a câmera também para onde você quer. Por exemplo, aqui na hierarquia, deixa eu colocar isso aqui para cá. Na hierarquia você percebe a seguinte situação. O Canva ele está exatamente aqui. E a câmera também. Então você pode trazer a câmera mais para baixo. Obviamente, é porque como todos os elementos estão dentro do Canva, então deixa eu só tirar eles para a gente não mover todo o projeto para baixo. Eu vou mover exatamente só a câmera.
por exemplo, para onde eu quero. Vamos supor que eu quero exatamente nesses 2 quadrantes. Perceba que ele vai ficar numa posição que eu quero, olha só. Então, toda a cena, quando for apresentar, ele vai apresentar justamente desses 2 quadrantes. Então, o que eu quero enquadrar é exatamente nesses 2 quadrados, né, nesse caso. Então, eu vou transformar, deixar o projeto permitindo que eu Professor, enquadre. Foi, a tela parou de espelhar. foi. Só um minutinho. Certo, obrigado. Tá, olha só, aí a gente quer exatamente dessa forma. Eu estava fazendo exatamente organizando o cenário, né, permitindo que eu tenha exatamente no que eu quero, no escopo, por exemplo, deixar as cavernas no tamanho que eu quero. Por exemplo, aqui, eu estou deixando exatamente no ponto certo que eu quero, então eu vou transformar isso aqui, deixar ele mais, talvez assim, né, olha só. E aí vai transformando o cenário, certo? Então você vai tentando decorar aí da forma como você quer. Então aqui ele vai ficar um pouco com um efeito de caverna mesmo, olha só, como se estivesse dando esse efeito. E vou adicionar uma caverna aqui abaixo. Obviamente, estou adicionando todos os elementos com o efeito da física, né? Olha só, se você observar aqui no Spectre, deixa eu colocar aqui do lado. Por exemplo, quando eu clico exatamente no objeto da caverna, quando você observa o espectro, eu adicionei exatamente o Polygon Collide. Então, todos os elementos, por exemplo, esse objeto aqui, que eu selecionei, eu vou adicionar também o efeito do Polygon Collide. Então, perceba que exatamente, dando nesse aspecto, quando for colidir com essa caverna, ele não vai atravessar, né, nesse caso. Então, perceba que essa caverna está exatamente nos 2 quadrantes que a gente quer. Então, a gente vai se basear por esses quadrados para a gente montar o cenário. Então, eu vou adicionar exatamente aqui, essa outra caverna, e também tem outra caverna aqui embaixo. Então, eu vou adicionar essa outra aqui embaixo também, certo? Vai ficar uma bagunça o seu projeto, mas depois você renomeia depois, certo? Com mais calma. Eu acho que eu adicionei 2 vezes, né, aqui. Exatamente. Então, seria 2 quadrantes desse, e aí eu vou apagar isso aqui. Esse aqui vai ficar exatamente aqui. Esse outro aqui, aqui. E esse aqui vai ficar na altura, por exemplo, até aqui, que a gente quer. Então, aí fica mais fácil você organizar, né, nesse caso do projeto. Além disso, eu posso também ter a seleção de você pegar 3 objetos de uma vez, por exemplo, esses 3, e já dar o efeito que eu quero, que é o Polygon Collide. Então, vem aqui e aciona o Polygon Collide 2D. Então, perceba que já vai ficar já com o efeito da física de que quando um personagem colidir com essas cavernas, ele vai justamente voltar, nesse caso, ele não vai atravessar. Bom, então você vai fazendo isso e montando o cenário, certo? Bom, eu não vou fazer para tudo para esse vídeo, então você vai fazendo isso com um de vocês e depois eu mostro como é que ficou o cenário depois, né, numa outra gravação. Bom, eu só quero trazer aqui outras coisas que eu posso observar dentro do nosso jogo, certo? Bom, então aqui eu vou deixar também o tamanho desse quarto quadrante, então vai ocupar basicamente o cenário assim, olha só. Exatamente. Então, você vai se baseando e vai tentando ajustar, né? Por exemplo, se ficar muito grande, né? Por exemplo, aí você vai tentando diminuir um pouco os objetos. Porém, quando você vai localizar dentro do jogo a câmera e os objetos, você consegue observar que ele vai ter esse aspecto, né? De um jogo, né? Propriamente dito, com base no tamanho do que a gente quer. Por exemplo, se for executar aqui, deixa eu só ajeitar isso aqui. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou adicionar uma outra objeto desse aqui. Eu vou montando, para nesse caso. Vou deixar ele aqui no topo. Deixa eu só diminuir um pouco ele. Eu quero dar o aspecto. Eu acho que eu tenho outra caverna aqui que é interessante, ao invés dessa daqui. Deixa eu mostrar. Essa aqui. Ah, olha só. Que eu quero mostrar, que eu quero colocar aqui
como se fosse uma ilha. Eu acho que foi assim que tá lá no meu cenário. Deixa eu ver como é que tá lá. É exatamente isso. Eu peguei exatamente assim, olha só. Esse aqui estava aqui. Esse aqui estava desse outro lado. Eu coloquei esse aqui exatamente aqui. E esse aqui, ele estava exatamente aqui, exatamente assim, exatamente. Assim. E é como se tivesse uma ilha aqui. Deixa eu pegar a ilha. Deixa eu ver onde é que tá. Meu Deus, aqui, achei. Tem essa ilha aqui também. Porque ele se habitua, nesse caso, no contexto de uma ilha. Eu sei que a ilha está pequena, né, no conceito que a gente está trabalhando, mas é interessante colocar pelo menos um elemento desse. Eu acho que ele tá assim, exatamente lá no meu jogo. Na verdade, tem um farol aqui. Essa ilha estava do outro lado. Mas eu posso colocar aqui em qualquer local, certo? Só para a gente ter noção aqui como é que ficaria o cenário. Então, eu vou trazendo esse elemento aqui para cima. Aí você vai montando, né? Bom, então, obviamente, quando o personagem ele for vir mais para cá, ele vai mostrar exatamente esse efeito, né? Por exemplo, inicialmente está muito em cima, né? Então, você pode até mesmo deixar essa câmera maior, né? Por exemplo, olha só. Eu nem sei como é que eu fiz a alteração aqui da hierarquia do projeto. Essa câmera está muito grande. Quer dizer, muito grande nesse caso. Eu posso, quer dizer, está muito centralizado. Aí eu posso ampliar ela, né? Por exemplo, deixa eu ver como é que ficaria aqui. Exatamente assim, olha só, para dar uma visão maior. Então, quando você for observar aqui e executar, ele vai ver exatamente essa cena. Obviamente tá tudo bagunçado, né? Porque você precisa ter paciência para fazer isso. Então, você vai tentar ajustar, por exemplo, tentar, obviamente, fazer esses ajustes. Então, isso aí vai requerer um pouco do esforço de vocês nesse momento. Então, você vai, obviamente, deixando o jogo mais com a sua cara, né? Com base nos objetos que você tem. Então, você vai tentando ajustar, tentando ver aqui como é que ficaria melhor, né, representado. Esse aqui, como eu estou trabalhando com a escala maior, esse aqui poderia ficar aqui, né? Então você vai montando. Bom, aqui, deixa eu só ajeitar aqui para deixar um aspecto interessante para a gente trabalhar com o jogador já, logo, nessa aula. Então, você pode ir ajustando. Deixa eu só ajeitar isso aqui, só para a gente ter, para não ficar tão feio na hora de exibir. Aqui, quando eu fui desenvolver essa, perceba que tem umas brechas. Aí você pode criar uma textura e depois trazer ela para esse fundo. Por enquanto, ele vai ficar assim, certo? Então, essa ilha vai ficar aqui desse tamanho. Aí você vai ajustando com base na necessidade. Então, isso aqui talvez fique melhor desse tamanho. E isso aqui mais para cima. Então, ele vai ficar aqui, provavelmente. Então, quando eu for executar, olha só o efeito que vai dar. Já tá ficando bonitinho. Essa caverna aqui, ele tá fora. Então, obviamente, eu vou adicionar tudo dentro novamente do Canva. Deixa eu só pegar aqui. Dentro do... Todo esse cenário aqui que a gente colocou, tá fora do Canva. Então, vou vir aqui e adicionar dentro do Canva. Eu posso também deixar todos eles na mesma proporção, só que nesse caso, o céu ele sempre vai estar na posição atrás, nesse caso, dando o aspecto de zero, né, zerado, e os outros elementos vão ficar à frente dele. Então, essas rochas todas eu posso vir aqui no espectro e colocar na posição -2, por exemplo. Porém, porque -2 é exatamente a areia vai ficar entre o céu e também as rochas, né, por exemplo. Aqui tá seco, né? Você percebe que o mar, não tem mar aqui, mas a gente vai criar o mar, certo? Também. Então você pode vir, eu criei exatamente dois mares aqui, que é exatamente esse e esse, e com base já vim recortado, né? Por exemplo, vai vir aqui em projeto, adicionar essa imagem.
Cadê? Acho que coloquei aqui fora, né? Nos assets. E aí, com base nesses dois, você pode selecionar os dois e vir aqui jogar duas imagens. Quando você seleciona e joga, ele cria uma animação. Então, eu vou vir aqui e aciono numa nova animação, então Animator, que vai ser Cia. Cia não, Mar, né, nesse caso. E aí, eu vou ajustar ele no tamanho que eu quero. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar como é que ficaria. Vou colocar ele aqui, assim. Vou deixar aqui no meio. Aí, obviamente, eu vou ter que copiar outro mar desse para o outro lado. Dando esse aspecto inicialmente, né, de mar. Aí ele ficou atrás. Deixa eu ver como é que tá aqui na hierarquia. Eu não tô gostando assim, não. Vamos lá. Aqui, quando eu clico... Tudo isso aqui tá fora, né? Deixa eu colocar dentro do Canva novamente. Eu tenho que escolher, por exemplo, o céu vai ficar na posição 0. O mar, que a gente colocou aqui, que é esse aqui, ele vai ficar na posição -1. Olha só, já ficou legal. As plantas, no caso, as rochas, as terras, nesse caso, os beach, né? Nesse caso que tem aqui, vou colocar numa hierarquia aqui acima, esse aqui também acima. Onde tem beach, eles vão ficar exatamente... Eu coloquei 0, -1, aqui ficaria -2. Já que tá -2. E as plantas, as outras vão ficar na escala -3. Para dar exatamente a sensação, tipo, mar, céu e os elementos, né, das decorações que temos aqui. Aí você vai ajustando tudo, né? Por exemplo, aqui você percebe que quando vou executar, ele vai dar esse aspecto de bem acelerado. Aí, novamente, como é uma nova animação que a gente criou, a gente pode vir na hierarquia, no projeto, vai vir aqui em Animation e clica exatamente aqui, né? Olha só. E você pode editar a velocidade, né? Aí você clica, dá 2 cliques e escolha exatamente a velocidade que você quer. Vou deixar 0,25 provavelmente. E ao executar novamente, você vai perceber, ok, que ele já vai dar esse aspecto mais, né, mais tranquilo, né, dentro do mar. Ok, bom, então, ele está animando, aqui você percebe que, mesmo que executando, eu consigo perceber que ele está animando, então você pode parar de rodar aqui, certo? Bom, então a gente já tem alguns cenários já interessantes, né, para trabalhar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar também o personagem para que ele consiga nadar dentro do jogo, né? Por exemplo, aqui eu vou vir também no meu projeto. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Vou ter que baixar. Eu vou ter que baixar o personagem. Na verdade, eu já tenho ele pronto, é só o recurso, né, de baixar ele. Deixa eu ver aqui no meu projeto. Que tem exatamente o personagem como eu quero. Por exemplo, é o Play 1. Vou pegar o Play 2 nesse caso. Ele tem... Deixa eu baixar aqui a imagem. Só um minutinho. Eu tenho exatamente ele com as 6 sprites, né, que é para desenvolver exatamente o aspecto de nadar. Então, eu vou importar ele aqui no meu projeto. Aqui mesmo. Não, aqui tem que ser no projeto mesmo, porque... Cadê? Deixa eu ver aqui na hierarquia. Projeto, Assets, imagem. Aí tem exatamente... Deixa eu pegar aqui. Em Downloads. Eu jogo ele aqui, certo? Olha só. Ele está aqui com uma sprite só, aí tem que fazer exatamente aquilo. Se tem exatamente 6 imagens no mesmo plano, você ao observar ele,
ele só tem uma sprite, né, nesse caso. Aí você pode recortar aqui na própria ferramenta. Você dá 2 cliques. 2 cliques não, nesse caso você vai aqui, ao clicar no Spectre, exatamente isso. Tu vai vir aqui em Sprite, ele tá single, aí você vai vir em Multiply, Sprite Editor, Apply, vai vir aqui Slice Technique, ele vai recortar aqui os personagens em 6 e vai vir em Apply. Ao fazer isso, você vai perceber que no projeto ele só estava em 1 e passou agora a ter 6 nesse caso. Você seleciona a sequência, ele já vai estar sequenciado corretamente, isso aí vai fazer a parte da modelagem, seleciona as imagens e joga ele aqui e cria uma nova animação. Vai vir Assets, Animation, e eu vou colocar o nome dele de Player, Play 1. Salvar, já vou ter aqui ele aqui pronto, né? Bom, e aí observa que também quando eu for dar esse aspecto, ele está nadando aqui. Tem só um pequeno erro aqui na imagem da modelagem que talvez eu não tenha apagado corretamente. Aí depois se você edita isso, né, por exemplo, deixa ele com um aspecto mais natural. Ele está danando muito rápido. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que novamente vir aqui no Spectrum, né, nesse caso no projeto, vou vir em Animation, e clico aqui nesse Play, que seria Play 1, mas aí que eu coloquei Play 2, né, nesse lá. Aí aqui dá dois cliques, vai vir Inspector, acho que é 2 cliques aqui, né, nesse caso. Aqui. E aí você percebe que a velocidade dele tá 0, estava 1, estava muito rápido, você pode diminuir essa velocidade para 0,5. No aspecto realmente dele nadando, tá muito lento também, né? A gente pode aumentar aqui, né, 0,6 ou 0,7, por exemplo. Então percebe que 0,75 já tá bom, né? Então, ao executar, então você já está dando esse aspecto de nadar. Vou adicionar também nele vou adicionar ele dentro do Canva e vou aqui no Spectrum e percebo que eu tenho aqui algumas características importantes para trabalhar, certo? Então, eu vou adicionar também o efeito da física, porém vou adicionar outros componentes, não somente aqueles que a gente está trabalhando com os elementos já correspondentes nesse caso, por exemplo, que tem de animação, né? Eu não sei por que não está aparecendo aqui, apareceu, né? Ele tem, deixa eu trazer isso aqui para cá. Quando eu clico aqui na hierarquia do projeto e clico no play, ele tem exatamente, ele deveria aparecer aqui a opção do adicionar um componente, né? Não sei por que não está aparecendo. Ok, agora isso apareceu. É só você tentar diminuir um pouco isso aqui, né, e focar no que realmente é interessante. Quando você adiciona um componente aqui, você tem o efeito do polígono, collider. Então, você vai perceber que ele está dando esse efeito do polígono, olha só. E, obviamente, eu vou adicionar também um outro efeito aqui, que é do Rigid Body 2D, que é todos os aspectos da física. Por exemplo, você percebe a massa que ele tem, o ângulo que tem, a gravidade, e ao adicionar exatamente esse efeito, olha só o que vai acontecer. Ele vai cair, flutuar. E, por enquanto, como aqui tem exatamente o efeito da física na parede, se a gente tirasse exatamente isso, ele iria atravessar a parede. Olha só, eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar essa caverna, vou tirar o Box Collider, o Polygon Collider, por exemplo, e vou vir aqui, executar novamente, e ele vai atravessar. Então, se não tivesse esses efeitos, ele iria ter esse aspecto de como se fosse um fantasma. Obviamente, tudo que não é, por exemplo, a praia, eu não coloquei o efeito no beach, porque ele é apenas um objeto decorativo. Então, obviamente, aqui ele não vai colidir com esse objeto. Então, dá o efeito de fantasma nesse momento, porque quando a gente está representando a navegação, o mergulho, por exemplo, eu só consigo bater em rochas. Eu consigo atravessar, não que eu atravesse a areia, mas do aspecto tridimensional, como a gente explicou nas aulas conceituais de sistemas multimídia. Então, é isso que a gente quer. Você pode também diminuir esse efeito, né, do Rigid Body, porque ele está caindo muito rápido. Aí você pode aumentar
talvez a gravidade, enfim. Aí você pode perceber aqui que eu tenho esses elementos que eu posso melhorar. Aí você vai tentando, né? Mas como é que eu sei qual é a gravidade correta? Você vai tentando diminuir e aumentar ela e vai ver como acontece isso, o efeito dele caindo. Olha, você já diminuiu um pouco o efeito, né? Então, se eu aumentar, vou deixar ele aqui mais alto para a gente ter uma noção de como é que é a queda. Eu posso também aumentar a massa, né? Por exemplo, se eu aumentar a massa, será que o que acontece? Ele vai cair bem mais rápido, eu acho. Porque eu também diminui a gravidade. Deixa eu ver aqui. Se eu aumentar aqui para 100. Quando mais pesado ele for, mais lento ele cai, nesse caso, né? Então, se eu deixar como 10 mesmo, talvez vai influenciar também na velocidade. E aí eu vou tentar deixar aqui na gravidade, deixa eu ver aqui, se eu colocar gravidade 10, o que acontece? Gravidade 10 e massa 10. Ele cai muito rápido nesse caso. Então você tem que diminuir, tem que deixar ele com, vamos supor, uma pessoa teria cerca de 70 quilos, né? Se fosse colocar a realidade 70 quilos e a gravidade 10. Tá muito rápido. Então você vai ter que diminuir aqui, talvez a gravidade para 0,8, mesmo que não vale exatamente do que é a realidade real, né? Nesse caso, a realidade real é ótima, né? A realidade do nosso dia a dia. A gente sabe que a gravidade é 10, né? Quase 10, né? Os físicos vão me matar. Mas aí pode ser 0,7 aqui. Deixa eu colocar aqui 10 como a massa. Você vai tentando ver como é que ficaria esse efeito. Aqui já dá um aspecto melhorzinho. Mas eu ainda acho, assim, que a gravidade tá muito rápida aqui nesse caso. Ele tá caindo muito rápido ainda. 0,6 já dá um aspecto melhor. Porque, por exemplo, quando você não movimenta o personagem, ele vai cair. Então, você precisa ficar sempre controlando. Então, se for cair rápido demais, ele vai colidir com a caverna. Então, não é isso que a gente quer. Ele tem que ter pelo menos um pouco de coordenação visomotora inicialmente. Vou colocar 0,4 para ver como é que fica. Já dá um aspecto melhor, né? Então, você vai tentando ajustar isso aqui. Obviamente, a posição que vai ficar aqui, então, é isso que a gente quer. Então, 0,3 talvez seja bom. Pronto, já tá legal. Bom, olha só, aí a gente vai decorar todo o objeto em si, o cenário. Isso aqui a gente pode mostrar numa outra aula, certo? Bom, na próxima aula que a gente vai trabalhar aqui ainda hoje, a gente vai falar sobre o aspecto que a gente vai dar justamente do script que está por trás desse personagem, que vai fazer com que ele se movimente pela tela, certo? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima.